para mais uma vez meditarmos sobre essa doutrina consoladora, esclarecedora para a nossa vida. Estava eu lendo esta obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêuticas Espíritas, para nós refletirmos. E eu trago então, dentro desse livro, a questão da obsessão, as várias expressões de um mesmo problema. Então, a gente sabe que a obsessão é um problema a expressar-se de várias maneiras. Ela tem várias maneiras de expressar a obsessão, né? Manuel Filomeno de Miranda relaciona elas no livro Tormentos da Obsessão, entre tantas outras obras que ele fala. André Luiz, né, através do Chico Xavier, também traz vários tipos, várias expressões da obsessão. Mas nós vamos falar aqui então hoje dessas expressões. Quais são elas? A de encarnado para encarnado, né? Desencarnado para desencarnado, ou seja, no mundo espiritual. Nós vamos falar também de encarnado para desencarnado, né? De desencarnado para encarnado e a obsessão recíproca, tá? Um pouquinho de cada uma nós vamos falar aqui então. A de encarnado para encarnado, o que é isso, né? Pessoas obsediando pessoas. É quando nós temos, né, principalmente casos de família, né? E hoje eu estava pesquisando depois outros casos, né? Falava da obsessão amorosa, aquela pessoa que diz que ama, que em nome de um amor persegue, tem um ciúme doentio, né? Tortura e assim por diante, né? Isso em nome de um amor. Só que a gente sabe, né, meus irmãos, quando a gente ouve o termo assim, a pessoa está sofrendo por amor, me desculpe, ninguém sofre por amor. O amor não faz sofrer. O amor liberta, o amor constrói, o amor auxilia, né? Por amor, a gente faz qualquer coisa, mas dentro das leis morais, dentro das leis de Deus. Isso é agir por amor. Agora, quando a pessoa, né, caracteriza pela capacidade de dominar mentalmente, a pessoa diz que por amor ela domina a outra pessoa. Será que isso é amor? Subjuga a outra pessoa, né? Prende ou deixa apreensivo, né? Ao ponto de que tudo que eu vou fazer eu tenho medo, né? Porque a outra pessoa não vai aceitar o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, né? Esse é a obsessão de encarnado para encarnado. Mas não só no amor também, o ciúme, a inveja, as paixões, né? O desejo de poder, o orgulho nos torna pessoas obsessivas contra nossos próprios irmãos encarnados, que estão conosco nessa caminhada. Aquela pessoa que tem um ditado, né, que sempre diz assim, tu quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? A pessoa é funcionária de uma determinada empresa lá, vamos dizer, e de repente ela é promovida a um cargo superior, e ela começa a perseguir aqueles que estão nos postos inferiores a ela, né? E acaba muitas vezes subjugando, né? Criando esse vínculo de obsessão com essas pessoas, né? E perturbando, perseguindo, e chega ao ponto de que, olhem só, muitas vezes criando um vínculo de ódio, né? Por parte do subordinado para com a chefia. Pessoas que têm, né, a gente nas escolas, crianças que sofrem bullying, né, não querem ir para a escola,
E nós temos pessoas adultas que não querem trabalhar, né? Vão por obrigação, porque precisam, né? Mas porque estão sofrendo essa obsessão por parte de quem devia protegê-lo, guiá-lo, orientá-lo, né? E aí acaba criando um vínculo de ódio entre essas pessoas, né? A gente vê vários casos, a gente já recebeu até no atendimento fraterno algumas vezes, pessoas que vinham, né, pedir auxílio, que não aguento mais o meu chefe, não aguento mais a minha mulher, não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha sogra, não aguento mais, né? Peraí, alguma coisa está errada. Em que nós estamos nos ligando a essas pessoas? Que tipo de sentimento está nos ligando a essa pessoa? Não é amor. E acaba se criando um vínculo de obsessão de um encarnado para outro, né? Então, esse ódio é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado às vezes se julga extremamente amado, até mesmo protegido, né? Então, às vezes a pessoa se sente assim e na verdade ela está sendo perseguida. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante. Olha só, tirano, pessoa tirana, né? A gente vê aí tantos relacionamentos tóxicos que acabam aí com Maria da Penha, com feminicídio, né? E vice-versa, a gente fala aqui Maria da Penha, feminicídio, no caso de violência do homem contra a mulher, mas também tem a situação vice-versa. A gente conhece muitos homens aí que são subjugados, que são tiranizados pelas suas esposas, filhos tiranizados pelos pais. E o que é pior ainda, quando os filhos tiranizam os pais, o filho que domina a casa, tudo é na hora que ele quer, come o que ele quer, faz o que ele quer, assiste o programa que ele quer, né? Os pais não têm mais vida. Isso é uma forma de obsessão. O filho está obsediando os pais, tiranizando dentro de casa. Sufocando a liberdade, né, do outro, e assim por diante. Então olha só quantos casos de obsessão de encarnado para encarnado. Mas essa obra, né, como tudo na doutrina espírita nos mostra, né, o que acontece de ruim, mas também nos dá uma luz no fim do túnel. Nós podemos e devemos, por obrigação cristã, buscar orientação nas casas espíritas, né? Ou que seja nas escrituras sagradas, independente da crença, da religião que a gente professa, ou que alguém que a gente sabe que está passando por uma situação dessa, né? Busque ajuda na sua orientação religiosa através do Evangelho de Jesus, porque Jesus, né, é o médico das almas. Evangelho no lar, água fluidificada, paciência, tolerância para com as falhas dos outros, né? Tolerância não quer dizer ser conivente com os erros dos outros, né? Porque daí a gente tem aquela questão, tem que ter tolerância, tem que ter paciência com ele, deixa ele fazer, não é deixa ele fazer, né? Deixa que ele faça até que dê um momento que ele não vá agredir, que ele não vá tolerar a liberdade do outro. Porque nós temos os nossos direitos, mas o nosso direito vai até onde vai a liberdade do outro. Então, meus irmãos, a justiça divina coloca pessoas, todos nós, juntos numa mesma família, né, justamente para que nós, né, possamos superar as nossas falhas. Falávamos aqui outro dia sobre provas e expiações. Nada acontece por acaso. A lei de causa e efeito, ela é justa, e Deus é justo, Deus é bom, tanto que nos deu Jesus, né, que trouxe para nós todos esses ensinamentos, né, da lei do amor e da fraternidade. Então, esses espíritos
esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos, para que tenham a preciosa chance de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Né? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os tormentos voluntários e os tormentos involuntários. Os tormentos voluntários são esses que eu falei aqui agora. Quando nós criamos um sentimento de ciúme, de ódio, de inveja, de orgulho, e acabamos, né, escravizando as pessoas à nossa volta. Mas Deus nos dá, né, esses filhos, esses pais, essas esposas, esses esposos, justamente para nós, né, acertarmos o passo nessa caminhada. Então, meus irmãos, esse é de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Como assim? Desencarnado para desencarnado? Sim. Imaginemos nós aqui, né? Criamos aqueles vínculos de ódio, de mágoas, de ressentimentos, e ao desencarnarmos, não vai nascer umas asinhas aqui atrás que vão virar anjinho, não. Não vamos, não. Vamos continuar com os mesmos sentimentos. E o outro, quando desencarnar, também vai levar esses sentimentos. E aí nós começamos aquela luta no mundo espiritual. Lutamos aqui, né, no mundo de provas e expiações, e continuamos, né, a obsessão de espírito para espírito. Eu queria tanto saber como está meu familiar que desencarnou há tanto tempo. É só ver como ele levava a vida aqui. A vida que ele levava aqui, ele vai continuar lá, no mundo espiritual. Por isso a importância, meus irmãos, se nós temos, né, algumas divergências com alguém, é melhor acertarmos aqui. Porque aqui é a escola. Aqui é o momento de nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Porque no mundo espiritual vai ser mais difícil. Não é impossível. Né? Lá teremos também a orientação dos mentores espirituais. Mas vamos passar pelos tormentos, por perseguições, né? Até a obsessão por outros espíritos. Então, nos livrarmos das mazelas do passado, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, aqui é a nossa escola. Aqui nós estamos tendo os professores necessários para isso. Mas na obsessão de espírito para espíritos, né, eles dominam outros espíritos. São expressões de um mesmo drama que se desenrola na Terra, né? E aí acaba acontecendo o quê? São homens que carregam os seus vícios e paixões e suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Né? Então, desencarnou, vai levar a sua bagagem, né, no espírito. Por isso, há no além-túmulo obsessões entre espíritos, por idênticos motivos das que ocorreram na face da terra. O julgo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a sua própria direção mental. Então aqui está, né, o ensinamento da doutrina espírita. Mudança mental, reforma íntima, né? É a única maneira de se libertar dos nossos obsessores, dos nossos perseguidores. E também de nós pararmos de perseguir os outros, né? Como eu disse, não somos anjinhos, não estamos com aquela auréola aqui em cima, não somos, não. Estamos aqui porque também somos, né, obsediamos alguém muitas vezes, perseguimos, né? Termos que a gente usa dentro da nossa casa: eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio quando tu faz isso, aquela outra. Cuidado, esse ódio pode virar uma obsessão, né? Você não é obrigado a gostar do que o outro faz, ou do que o outro diz, mas a daí afirmar que você odeia, eu odeio aquela pessoa, você já está obsediando, né?
E assim permanecerá no mundo espiritual enquanto não fizer a sua mudança, transformação mental. Então é preciso, o quê? Aguardar a renovação da nossa fé. É renovar os nossos votos daquilo que nós já aprendemos, enquanto aqui estivemos. Fazer essa renovação através da vibração positiva. É sair na chuva e não se molhar. Você pode estar no meio de uma tempestade, de uma tormenta de vibrações negativas, mas você está em paz. Quando a gente está em paz, a gente não é atingido pelos dardos envenenados dos outros, sejam encarnados ou desencarnados. Então essas obsessões acontecem sim no mundo espiritual. Tanto lá na obra Libertação de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades, Então, várias cidades onde tem esses espíritos dominadores, outras obras espiritualistas, falam do submundo das trevas, lugares onde são planejadas vinganças, são planejadas as obsessões, onde são preparados esses espíritos dominadores, que são orientados para resgatarem espíritos que estão em sofrimento para serem seus escravos. Então a pessoa vem para a Terra, reencarna, acaba sendo escravizado aqui, e depois quando desencarna continua sendo escravizado, e não fez a sua reforma íntima. Então os nossos perseguidores, e aqueles que não são nossos perseguidores, nos acharão no mundo espiritual. E se tornarão nossos obsessores no mundo espiritual através da sintonia vibracional. Nesse livro do André Luiz, também no livro dos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, fala dos núcleos trevosos. Diz assim, aí nesses redutos das sombras comete toda sorte de atrocidades, e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Olha só, está lá na obra, procure quem quiser ler o livro, Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Esses espíritos serão julgados e condenados por outros em piores condições, torturas inimagináveis. Crueldades, atos nefandos são praticados por esses seres que se afastam deliberadamente do bem. Tudo começa quando quando esses espíritos se afastam do bem. Então há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. Para onde vamos? Depende das nossas obras aqui. Não levaremos nada de material. Levaremos apenas as nossas boas ações, o trabalho no bem que fizermos aqui. A nossa mudança de comportamento, a nossa mudança mental. E a obsessão de encarnado para desencarnado. Como a gente vê isso também? O que é a obsessão de encarnado para desencarnado? É nós aqui encarnados, quando obsediamos nossos entes queridos que desencarnaram. Ou aquele chefe que me perseguiu, e eu não consigo me desligar porque eu odiava tanto ele, que eu continuo ligado a ele pelo ódio, Ou quando alguém desencarna e diz, morreu, teve o que merecia, Ou um familiar nosso que desencarna, a gente usa muitos chavões, Deixa o pai descansar, deixa a mãe descansar, deixa teu filho descansar, Mas aí nós nos apegamos às coisas materiais do nosso familiar que desencarnou, nós não doamos, nós guardamos, porque era do meu pai, porque era da minha mãe, porque era, a gente trabalha aí com podas de árvore, e às vezes a gente vai podar uma árvore e um familiar diz, não mexe na árvore que era do meu pai, porque meu pai plantou essa árvore, minha mãe plantou essa... Gente, pai e tua mãe estão lá no hospital, deixa eles quietinhos lá, faz oração para ele.
Por isso que eu disse que às vezes nós obsediamos em nome de um amor. Será que é amor? Quando nós sofremos por alguém que já desencarnou, choramos, né? E casos, inclusive, de gente que se suicida quando perde um familiar, que ninguém perde nada. A gente não pode perder aquilo que a gente não tem, não é posse. Nós não temos posse um do outro. E muito menos quando ele desencarna. É oração, é vibração positiva, é lembrar das coisas boas. Mas se foi ruim a minha vida com essa pessoa, que eu possa orar por ela, perdoar, porque do outro lado da vida eles precisam do nosso perdão. Ah, mas eu amava tanto, não consigo me desligar do meu pai, não consigo me desligar da minha mãe, porque eu não consigo. A saudade aperta no peito. Sabe o que ele diz aqui? Que essa saudade, muitas vezes, é remorso. De não ter feito, de não ter ajudado, de não ter estado junto quando mais precisou. Pessoas que vivem nos cemitérios visitando túmulos. Não estamos aqui a dizer, gente, que você não possa ir lá fazer uma oração para o teu familiar. Vá, se te faz bem, vá. Mas, né, na grande maioria, pessoas que vão toda hora no cemitério, estão lá, né? É porque dentro de si tem um remorso, uma culpa, a consciência acusando, eu devia ter feito mais por essa pessoa enquanto ela estava aqui comigo. Por isso que eu digo, meus irmãos, vamos amar com a intensidade do amor fraternal, do amor que Jesus nos ensinou. Não há amor maior que o amor de mãe, há sim, ao amor que Jesus ensinou, ao amor que Deus, nosso Pai, tem por nós e nos colocou juntos uns dos outros para realmente nos amarmos. Então sempre há uma esperança, sempre há, meus irmãos, uma forma de nós nos libertarmos do nosso egoísmo. Ah, minha avózinha está com 92 anos, está sofrendo no hospital, mas eu não quero que ela morra. Isso é egoísmo, gente. Nós ficamos aqui segurando nosso familiar e preferimos ver ele sofrendo do que deixar que ela se liberte desse fardo que é o corpo físico. E aí a pessoa desencarna e aí nós continuamos obsediando o nosso familiar em nome de um amor. Será que é amor? Será que é amor? Então, muito cuidado, muito respeito com os nossos desencarnados, com os espíritos, com os nossos entes queridos que estão do outro lado. Aonde eles estiverem, eles sentirão o nosso amor, a nossa vibração, positiva ou negativa. Então não vamos obsediar nossos entes queridos, não vamos persegui-los, deixem, né, que eles procurem a luz, que eles possam descansar um pouco, que eles continuem fazendo o trabalho deles, né, que aí eles vão nos auxiliar. Eles podem nos auxiliar? Podem, e muitos, né, na grande maioria nos auxiliam, mas para isso eles precisam estar bem, né? Aí nós ficamos puxando aqui a pessoa que está lá sofrendo no seu leito de morte, não queremos que vá, para o nosso egoísmo, para nós ter a pessoa ao nosso lado. Só de corpo presente, porque o espírito já não aguenta mais, né, ficar naquele corpo. Mas nós queremos ali. Somos egoístas, queremos para nós, como se fôssemos donos. Não somos donos de ninguém, nem do nosso corpo, nós não somos donos. Isso é um empréstimo de Deus que nos dá. Assim como Ele nos empresta as pessoas que estão conosco, né? Então, muito cuidado, muito respeito ao nos referenciarmos aos nossos entes queridos, para que nós não nos tornemos, né, pessoas egoístas, possessivas muitas vezes, né? Então, meus irmãos, esse sentimento também, e ele aqui fala na obra também, que idêntico processo se verifica quando o sentimento domina o encarnado, que é o ódio e revolta.
né? Quando alguém desencarna e nós mantemos dentro de nós aquele ódio, né? Aquela revolta com aquela pessoa. E a gente vê muito nisso, né? Nas questões de herança, briga por herança, né? Irmãos que se degladiam por causa de determinadas coisas materiais. A lei civil é bem clara. Tudo que for teu de direito você vai receber. Não adianta eu brigar com meu irmão, com a minha irmã, com o meu... Não! A briga é desnecessária. Porque existe a lei, né, civil. Em casos casos extremos, existe a lei penal, né, que pune quem engana, quem logra, quem entrega nas mãos da justiça. Porque assim como existe a justiça de Deus, existe a justiça dos homens, que são as nossas leis. Então por que brigar? Por que obsediar um ao outro? Você torna a ponto de um obsediar o outro, de um perseguir o outro, de um desejar o mal do outro. Porque a obsessão, né, acaba virando... Quando, em caso, até essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela diz, na casa da partilha, meu irmão já desencarnou, não tinha filhos, é um a menos para mim repartir. Quer dizer, já está obsediando o irmão que desencarnou. Está dando graças a Deus que desencarnou para ele sobrar mais para ele. Em que mundo nós estamos, gente? Não aprendemos nada ainda. 2025 anos que Jesus passou na Terra e nós ainda não aprendemos. Continuamos obsediando os nossos entes queridos. Cuidado com isso. Façamos prece, façamos oração, coloquemos eles sempre em nossas preces. Estejam onde estiver no mundo espiritual, né, recebam o nosso verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Né? Também, então, mais comumente que a gente vê falar é a obsessão de desencarnado para encarnado. Né? Então a gente trabalha aqui na Casa Espírita muitos casos de desobsessão. A gente tem um livro ali, né, um caderno, com muitos casos de desobsessão, que seja de desencarnado para encarnado. É a mesma coisa, é aquela pessoa que desencarna com ódio, com raiva, com mágoa, né? Que não conseguiu resolver as suas questões pessoais com essa pessoa e desencarnou. E acaba perseguindo. Acaba atormentando. Porque, meus irmãos, aos espíritos nada é escondido. No livro da codificação dos espíritos tem um capítulo inteiro que fala sobre isso, né? Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossas... Muito mais do que pensais, porque eles veem e sentem aquilo que a gente sente. Eles conhecem o nosso pensamento, eles conhecem os nossos sentimentos e as nossas emoções. E ainda há muitos obsessores de desencarnado para encarnado que não tem nada a ver com nós, mas estão ali perambulando por aí, né? Que são livres. E aí nós estamos ali em sofrimento, magoado, né, com raiva de alguém, com raiva da vida, porque eu ganho pouco, porque eu sofro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, né? E eles estão ali com os mesmos sentimentos, e, opa, nós somos o alimento para eles. Opa, achei alguém parecido comigo, vou lá e, né, como diz o gaúcho, me acavalo no cangote do revendo. É bem assim, é bem assim. Médium vidente consegue ver isso. Quem tem evidência, né? Consegue ver isso. Então, o espírito está ali perambulando pela praça, aí eu estou ali com raiva da vida, né? Vou procurando uma árvore alta, com um pedaço de corda para mim me suicidar, e ele veio, opa, um espírito suicida por ali, eu achei alguém, vou ajudar ele. Vou ajudar, e vai, né? De repente a pessoa não está bem decidida ainda, mas está com aquela mágoa toda. Vai lá e faz. Né? Então, eles conhecem, gente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Né? Naquela frase, célebre frase assim, me diz com quem antes e quem és, na doutrina espírita nós aprendemos assim, ó,
Me diz o que pensas e sentes e eu direi quem anda contigo. Porque nós atraímos as companhias através da nossa antena parabólica. Agora não é parabólica, é Wi-Fi, né? Nós atraímos para nós através do nosso Wi-Fi. Nós somos o Wi-Fi dos espíritos obsessores que nos perseguem. Olha só. Nós somos o Wi-Fi, né? A gente vê aquelas caminhonetes da RGE com aquelas plaquinhas, né, captando internet para onde eles vão, interior, sinal telefone. Nós também, está aqui dentro, ó. Nosso sentimento e nosso pensamento atrai para nós, né? Então nós somos energia, nós somos pensamento, nós somos emoção. E nesse pensamento, nessa energia, nessa emoção, nós atraímos quem está à nossa volta. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Claro que nós estamos no mundo de provações, não é fácil, né? As turbulências, as dificuldades, as dores, os tropeços, né? As pessoas nos enganam, nos logam, nos isso daquilo. Mas cuidado com o que você atrai, né? Porque você vai atrair um desencarnado que vai te obsediar. Muitos casos de obsessão na casa espírita aqui, a gente diz, mas tu era familiar. Não, nós estamos lá por afinidade. Eu vou embora, mas outros virão porque eles chamam, a família chama. Às vezes não é um só, é a família inteira que está desarmonizada. E aí chama aquela gama de espíritos obsediando aquela família. E a gente vai ver, não tem afinidade em nada, não tem vínculo nenhum, é só afinidade por pensamento. E aí tem a obsessão recíproca, né? A obsessão pode assumir ainda, em qualquer de suas expressões até agora mencionadas, a característica de obsessão recíproca. O que é? Na vida real, é fácil encontrar casos que confirmem isso. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar. Assim também, sobre outro aspecto, as criaturas que procuram para locupletar-se das vibrações que permutuam e nas quais se comprazem. Apenas uma vez mais, uma questão de escolha, né? É a auto-obsessão. Eu me punir pelos meus próprios erros. Eu achar que eu sou um fracasso. Eu achar que eu sou errado, né? Tudo que eu faço dá errado. Vai continuar dando errado. Você está afirmando. Você está afirmando que eu sou a ovelha negra da família. E assim por diante. Pessoa se auto-obsedia. Pessoa se perturba a si próprio. Nem precisa mais os outros em perturbar. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Esse zelo conosco. Quando Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo que nós temos que nos amar primeiro. Ama o teu corpo como ele é. Foi assim que você pediu a Deus para reencarnar. Quem sabe na próxima vem melhor. Mas para isso eu tenho que cuidar desse aqui. Porque senão vem pior, né? Então cuidado. André Luiz, observando o caso de Libório, lá na obra, né? Ele fala assim, que obsediava a mulher por quem sentia paixão, vampirizando-lhe o corpo físico. Esclarece a respeito. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca, né? Aqui, então, no caso também é quando um obsedia o outro, né? Um persegue o outro também, né? Além da outra obsessão, um espírito persegue o outro. E aí continua se ligando por pensamento, por ódio. Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Lá no Pai Nosso dizendo, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? Nossos devedores. Pratiquemos isso. Não adianta eu pedir perdão para Deus, pedir perdão se eu não perdoo. Então, meus irmãos, nesse caso,
oriento, né? A doutrina espírita nos orienta, nos dá várias obras, né? Aqui eu falei de 3 obras, desse obsessão e desobsessão, profilaxia e terapêuticas espíritas, né? Temos aquele ali do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, tantas obras que falam desses casos. Pensemos e voltemos para nossas casas pensando, refletindo, analisando quem está conosco dentro da nossa casa, encarnado e desencarnado. Lembrando que somos nós que atraímos, né? Os encarnados não temos muito o que fazer, temos que aprender a amar, né? Mas vamos conviver em paz e harmonia. E os desencarnados que estão à nossa volta, quem são? São os bons espíritos, são os nossos mentores espirituais que vêm nos auxiliar? Ou são os obsessores que nós chamamos, que nós atraímos? Essas são as nossas companhias. Então que a paz, a luz e o Mestre Jesus possam nos guiar nessa tarde. Que assim seja.